Então, a gente vai dar início. Eu gosto de falar sempre da importância desse tema que nós escolhemos hoje, né? O porquê esse tema, a gente sabe, os pais, eles norteiam a nossa vida, queiramos ou não, né? O nosso vínculo com nossos pais é eterno. Você sempre pode passar 200 anos, eu vou ser a Zilma Gasparini, filha do Luiz Gasparini, da Adélia Costa Gasparini. Isso não vai mudar, né? E a conexão que nós estabelecemos com os nossos pais, nós sabemos que influencia diretamente a nossa vida. Seja profissional, seja amorosa, com as pessoas, né? Então eu vejo esse tema muito por esse lado. E a ideia de trazer esse tema dentro das constelações familiares é para que, eu acho que é colaborar mesmo para a compreensão desse conceito, do significado de se tomar pai e mãe. Tá? Então esse é o nosso grande propósito. E não tem como a gente começar um assunto como este sem falar um pouquinho de Bert Hellinger. Nós não vamos falar muito, nós vamos tentar nos ater mais ao assunto, mas sempre tem gente que vem pela primeira vez. Então, Bert Hellinger é o criador das constelações familiares. É um estudioso que buscou em diferentes áreas, em diferentes segmentos, diferentes conhecimentos, uma forma de sistematizar, de embasar as constelações familiares, né? Uma forma de trazer um referencial teórico para essa área de conhecimento que é tão importante, tão utilizada, disseminada hoje na grande maioria dos países, né? Muito mais que no Brasil. No Brasil, acho que chegou só há uns 20 anos, mais ou menos, mas ela, assim, irrompeu pelo mundo mais ou menos na década de 70, e desde então ela tem sido utilizada nos diferentes sistemas, desde nas escolas, sistema jurídico, né? Nas empresas, e também na família, que acho que o que Bert se ateve mais, estudar a família, estudar os relacionamentos humanos, saber como que as pessoas se comportam, como está colaborando para que haja harmonia, então, nas famílias. Acho que esse era o grande propósito dele, né? Ajudar as pessoas, as famílias, os pais, os filhos, a viverem de uma forma mais pacífica, mais harmoniosa, mais amorosa. Então, eu não vou entrar muito em detalhes, porque nosso tempo é curto, né? Você quer falar alguma coisa mais deles? Pode ficar à Eu vontade. não estava falando dele, eu lembrei. Eu não sei se você já tem o livro dele, da autobiografia. Eu comprei, ainda não chegou, acho que chega essa semana. O meu chegou esses dias. Eu estava lendo, inclusive o nome da mãe dele é Ana, né? Eu nem sabia. Eu não sabia que o nome da mãe dele é Ana, o nome da minha bebê. E eu cheguei já naquela história da constelação dele aos 92 anos com a mãe. E a gente falando hoje de pai e mãe, e ver que ele, o precursor das constelações familiares, aquele que trouxe, que estudou isso, que sabia a teoria toda, que a teoria vem dele, né? Ele é a fonte. Com 92 anos, esse homem ainda constelou o relacionamento dele com a mãe. Então, é algo que a gente vai trabalhar a vida inteira, né? Isso me marcou profundamente, ler o relato da constelação dele. E ele percebeu aos 92 anos, olha só, o homem que trabalhou com as constelações a vida toda, ele disse assim, que por um instante ele pensava que a mãe dele preferia o irmão mais velho do que ele, e que a mãe tinha essa preferência, quer dizer, um senhor idoso já. E quando ele começa a constelação, a esposa dele que fez a constelação, ele percebe, ele conseguiu tomar esse amor profundamente da mãe dele e conseguiu pela primeira vez ver o quanto essa mãe o amava com 92 anos. Olha que coisa rica. E depois ele vem a falecer, né? Logo depois, de um tempo, ele vem a falecer. Então eu fiquei pensando, ele trabalhou, e ele fala no livro, quantas vezes ele já havia trabalhado a relação com a mãe e ainda tinha necessidade de olhar mais um pouco. Então eu acho que o nosso relacionamento com os nossos pais não é nunca algo fechado. Por mais que eu olhe, por mais que apareça em constelações, que é o que mais aparece em constelação, né, Zilma? Quando a gente abre diversos temas, pai, mãe. E às vezes as pessoas até Sempre. falam, nossa, que repetição, eles só falam disso. Mas é porque é a base, o pai e a mãe. A gente não consegue passar para os outros antepassados
sem passar por esse pai, por essa mãe. E Bert Helling é um exemplo para gente, de pensar que no final da sua vida, que ele já sabia que estava chegando ao fim, talvez foi a última constelação que ele fez, eu não sei nem se o livro depois retrata alguma outra, ele foi constelar exatamente o relacionamento com a mãe. Aí você falando dele, eu lembrei disso agora. E aí a gente falando, né? Você falando aí da questão dele tomar a mãe, né? Nessa idade. Aí a gente começa a nossa live de hoje, então, falando justamente disso, desse conceito que é tão discutido, que em toda aquela constelação acaba, às vezes, indo para pai e para mãe, ou passando pelo pai e pela mãe, né? Qual que é o significado desse conceito, né? O que significa? Porque às vezes a gente escuta, olha, as pessoas escutam, vem fazer constelação e falam assim, olha, você precisa tomar sua mãe. E aí ela fala, bom, mas como assim tomar minha mãe? O que significa Que eu esse faço? tomar minha mãe? Né? Como é que eu faço isso? Então, tomar o pai e a mãe significa receber o pai e a mãe, receber a fonte de vida, sem restrições, sem julgamento, sem preconceitos, né? Sem mudar nada, da forma como eles são, do jeitinho que eles são. Então, tomar essa vida que eles trazem, com alguns com muita dificuldade, né? Mas todos com muito amor. Então, isso é tomar o papai e a mamãe. E quando a gente toma papai e a mamãe, nós tomamos a vida que flui lá longe. A gente sempre tem que lembrar disso, né? A gente está tomando também, guardem isso, os nossos avós, nossos bisavós, né? Nossos trisavós, e lá para trás, todos eles. Por isso que a gente toma dos pais a força que eles trazem para a gente. Porque não é algo só deles, é algo que vem lá de trás e que a gente sabe que tem toda uma história e que não foi fácil chegar até a gente. Os pais são o portal, né? Para que essa vida chegue até cada um de nós. Quer falar assim? E são certos para gente, né? Eu sempre falo nas minhas lives e gosto de falar em palestra, na própria constelação, quando eu estou atendendo, né? Que a gente tem que olhar para esse pai e para essa mãe, sabendo que se não fossem eles, não seria eu. Se eu troco qualquer um dos dois, não só os pais, né? Como todos os meus antepassados, né? Toda a minha ancestralidade. Se eu mudar uma pecinha, eu já não estarei aqui. Então, é olhar para essa mãe, olhar para esse pai como certo. Talvez seja o primeiro passo para esse tomar e ir até eles, porque o passo é o filho que vai, não é o pai e a mãe que vem, porque às vezes as pessoas ficam esperando esse pai e essa mãe, e é saber que esse pai e essa mãe estão disponíveis, que é esse pai e essa mãe que deu a vida, que é esse bem mais precioso que a gente tem. No quesito vida, todos os pais são certos e todas as mães são as certas. Aqueles que nos passam a vida que vem de tão longe, como você disse, né? E tomar o completo todo. Enquanto a gente fica fazendo restrições, mas a minha mãe é isso, mas a minha mãe é aquilo. Acho que a gente até vai falar mais para frente, né? A gente não consegue receber, a gente não consegue tomar essa mãe. Quando você fala a palavra tomar, uma vez me perguntaram se era bebê, de tomar de bebê. Eu falei, não, é tomar de lá e pegar essa mãe mesmo, pegar esse pai e colocar dentro de mim. E interiorizar mais, é um movimento mais interno até do que externo, né? Então, é tomar internamente, né? Porque externamente é muito difícil, às vezes, tomar. Porque são pessoas imperfeitas, né? São pessoas comuns. Então, é muito difícil. Às vezes, você tem lá um pai que é complicado, que é confuso, um pai que me abandonou, um pai que é agressivo, um pai que é alcoólatra. Aí pensar que eu tenho que trazer esse pai para dentro de mim com todo amor, né? E tomar essa vida que veio dele. Então, às vezes, eu fico meio que dividido nessa imperfeição, nessa realidade, nesse estado externo. Então, a gente precisa lembrar que é tomar internamente, tá? Receber essa vida no coração, a força dessa vida internamente. Mesmo assim, algumas pessoas falam que é muito difícil. Eu gosto de dar um exemplo, que eu falo assim, como a gente viu na outra live, os dois, papai e a mamãe, eles chegaram primeiro, né?
Tem até os bonequinhos aqui que eu gosto de estar mostrando. Da união dos dois, então eles chegaram, e aí que depois, né, eu fui chegando, meus irmãos, primeiro irmão, segundo irmão, foi chegando. Então, os pais chegaram primeiro, eles estão aqui. Eu cheguei depois, eu estou aqui. E o pai, o que que ele faz? Ele vai dar, né? O pai, ele quer dar tudo o que ele pode e o que ele não pode, o que ele teve e o que ele não teve. E o que que eu faço aqui nessa posição? Eu tomo, tá? Eu tomo irrestritamente, eu tenho que lembrar disso. Eu não posso escolher, eu só vou tomar isso aqui, que esse lado seu é muito bacana, você tem bom humor, você é calmo, é paciente. Essa questão do alcoolismo, essa questão das grosserias, você me espanta. Não, isso eu não tomo, isso eu não quero. Então, não tem essa possibilidade. Quando você toma, tá? É a lei do equilíbrio. Você tem que tomar no total, irrestritamente, tudo que vem, tá? E aí você vai estar fazendo a separação internamente. Você tomou, você aceitou no coração, está dentro de você, e ele continua lá fora, imperfeito. Imperfeito como eu sou, como você é. Por que que você vai querer um pai diferente? É uma pessoa comum. A gente tem que estar lembrando disso. Como eu sou, imperfeito. E eu não posso rejeitar nada disso, tá? Porque quando eu rejeito esse pai ou quando eu rejeito essa mãe, lembrando que, eu sou 50% papai e 50% da mãe, tá? 50% de cada um. Essa é a minha constituição. Eles fazem parte de mim, eles estão nas minhas células, meus cromossomos, né? Eles estão na minha história. Então, eu sou 50% cada um. Agora, minha mãe é maravilhosa. Tá? Então eu tomo só minha mãe, meu pai não é bacana. Então eu não quero, eu não consigo, tá? Meu pai fica lá. Então o que que acontece? Eu fico metade na vida, tá? Eu sou 50% um e 50% outro e não quero papai, então eu vou ficar só metade, né? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou começar a buscar preenchimentos. Vou começar a buscar sustentação no trabalho. Vou buscar sustentação num companheiro, vou buscar preenchimento, né? E aí eu tenho aquele vazio que eu não sei de onde vem, a gente vê muito isso na constelação. Não é, Zê? Você quer falar um pouco? Muito, eu estava lembrando muito desse vazio que muitas pessoas relatam quando vêm constelar, né? Eu sinto um vazio, eu sinto que eu não encontro o meu lugar, eu sinto que eu estou, sabe? Quando as pessoas trazem isso e aí a gente começa uma constelação, geralmente vai para esse pai ou para essa mãe. É um caminho que às vezes vai dessa restrição que a pessoa fez. Eu só vou tomar a minha mãe. Ou gente que fala, não, porque a minha mãe fez o papel da minha mãe e do meu pai. Né? A minha mãe foi a minha mãe e o meu pai. Eu sempre corrijo, eu falo bem assim, não, a sua mãe foi uma mãe maravilhosa. Ela realmente pode ter cuidado de você, ter dado até mais do que ela poderia, deu tudo, ela fez o todo, né? Quando esse pai ficou ausente. Ela foi uma super mãe. Ok, a gente reconhece, agradece e é grato a essa mãe, mas existe um pai que te deu a vida. E esse pai precisa ser colocado nessa metade, porque senão é aí que fica o vazio, e aí a pessoa fica procurando em outras coisas e não acha. E quantas constelações, por exemplo, de relacionamento, que a gente vai constelar o casal, e a gente vê a esposa ou vice-versa colocando o companheiro ou a companheira no lugar desse pai e dessa mãe. E aí esse casamento não flui, esse casamento não vai para frente, é uma relação que virou de pai e filha, de mãe e filho, um cuidando do outro, nessa ânsia de cuidar, de preencher o lugar dessa mãe que está vazio, de preencher o lugar desse pai que está vazio. E isso é uma ânsia eterna, uma procura eterna que não é preenchida enquanto não se coloca esse pai no lugar que é dele, essa mãe no lugar que é dela. Eu falo assim que os maiores beneficiados somos nós mesmos, porque às vezes a pessoa não quer fazer esse movimento de tomar, achando que assim está se vingando, né? Do pai ou da mãe, mas você está machucando e magoando você mesmo. Não eles, que são grandes, eles são maiores do que você. Os nossos pais não precisam da gente para viver. É o oposto, é a gente que precisa do pai e da mãe, eternamente, né? Sempre dentro do nosso coração, para a gente seguir. Quantos anos o meu pai e a minha mãe viveram sem mim? E eu vivi quantos anos sem eles? Nenhum. A gente simplesmente não tem vida sem os nossos pais.
Então, eles são esses pais certos que a gente tanto precisa, né? Isso não é colocar eles num pedestal e, tipo assim, a constelação está idealizando os pais perfeitos. Não é isso. Muito pelo contrário. A gente olha com o olhar de pai e mãe comum. O Bert Helling usa muito essa palavra. Eu tive o pai e a mãe comum. Os meus pais são comuns, como qualquer ser humano comum, como eu sou comum. A minha mãe é uma mulher comum, o meu pai é um homem comum, com vários defeitos e também com muitas qualidades, né? Quando a gente consegue ver dessa forma, a gente consegue se aproximar mais desse pai e dessa mãe, né? A gente constela muito, pode falar. A gente consegue humanizar esse pai e essa mãe, torná-los pessoas normais. Mais comuns, né? A gente constela muito doenças também, né? Sintomas. E às vezes eu vejo assim, eu me deparo que a pessoa vem com um sintoma, vem com uma dificuldade, tipo, um exemplo que eu posso dar, a obesidade. Quantos casos que a gente vê, a pessoa vem constelar a obesidade e aí, durante a constelação vai para a mãe, de novo para a mãe, tudo é para a mãe. Muita coisa cai na mãe, cai no pai também, mas muita coisa na mãe. E aí a relação não tem uma relação, ela exclui a mãe, né? E aí ela tem falta de mãe. E o que ela faz? Esse vazio, essa falta de mãe, ela preenche com a comida. A comida substitui, né? Então, para ela conseguir se equilibrar, voltar à normalidade, né? Ela precisa tomar essa mãe, aceitar essa mãe como ela é, né? Com todas as dificuldades. Então, e outras doenças, a gente vê casos de depressão também muito ligados, existem várias possibilidades para todas as doenças, para todos os sintomas, a gente não tem uma receitinha, isso é isso, toda pessoa que tem depressão ou toda pessoa que tem problema de obesidade tem falta de mãe, não, mas muitos casos a gente tem e vai para isso. E sempre direcionando pela falta, pelo preenchimento com alguma coisa que faltou dos pais. E aí é incrível que a pessoa olha para os pais, toma, é um processo difícil, não é da noite para o dia, não existe milagre, é bom a gente lembrar sempre disso, mas a gente tem visto resultados assim, incríveis na vida das pessoas. E quando a gente aceita nossos pais, o que acontece? Nós conseguimos nos conectar com eles, né? Então essa é a palavrinha. Como que eu posso fazer isso, Zilma? Como é que eu me conecto com esse pai e essa mãe dentro de mim? Então, essa é uma das questões que a gente precisa ver. E como que eu vou me conectar com esse ser, né, com esse homem, com essa mulher? Eles são complicados, eles são ausentes, eu tenho uma mãe difícil, uma mãe narcisista, eu tive um pai que abusou de mim. Como é que eu vou conseguir me conectar com essa energia, conectar com amor, com gratidão, com esse pai, com essa vida que esse pai fez chegar até mim? Então, eu tenho, primeiro, sempre lembrar que são pessoas comuns, que eles mais erram do que acertam, né? E aí a gente sabe daquela dificuldade, uma coisa que a gente faz muito, né? A gente olha sempre o quintal do vizinho, né? A grama do quintal do vizinho é sempre mais verdinha, né? Ah, o pai do outro é tão carinhoso, tão bom, o meu é tão difícil, fez isso comigo, fez aquilo, né? Então, eu tenho que pensar assim, enquanto pais, eles foram perfeitos. Eles foram perfeitos na grande missão deles, que era trazer a vida até nós. Então, aquilo que eu falei no começo, eles são o portal, né? Eles são a fonte. Se não fossem eles, ela não teria chegado até mim. Eu não estaria aqui hoje, né? Então, eles enfrentaram muitas dificuldades. Não vamos pensar que tudo foi maravilha, que tudo foi certinho, né? Como pessoas comuns mesmo, imperfeitas, né? A luta da vida, o dia a dia, a gente não sabe o que cada um viveu, a grande maioria dos filhos não sabe o que os pais passaram, que pais eles tiveram, como é que foi a vida deles, e aí a gente lembra que a gente não dá o que não tem, né? Às vezes eles estão dando só o que eles sabem dar ou o que eles receberam. Então, o primeiro passo para que eu me conecte realmente com os meus pais é esse, eu olhar, né, como pessoas comuns, olhar, lembrar que eles foram perfeitos nessa grande missão de trazer a minha vida, fazer com que minha vida chegasse até aqui. Quer comentar alguma coisa?
Você disse complementar? essa questão de que de olhar para a história deles também, né? Quantas constelações que Uhum. a gente vai fazer e às vezes a pessoa traz a queixa dessa mãe ou desse pai que não estavam disponíveis, que não foram pais muito presentes e que tem uma série de restrições com esses pais. Quando a gente começa uma constelação, esse pai e essa mãe geralmente vai buscar o pai e a mãe deles também e vai mostrar que eles também vivenciaram essa história, e às vezes num nível ainda mais profundo, né, sabe? De uma ausência de um pai, de uma ausência de uma mãe, de às vezes de terem sofrido agressões na infância, de pais alcoólatras, pais usuários de droga, e por aí vai tantas histórias que a gente já viu, né, Zilma? E quando você olha para esse pai, aí você vê o cliente mudando na sua frente. Porque aquele pai, aquela mãe também já foi criança, sabe? Não é só a gente que pediu a atenção desse pai e dessa mãe. Esse pai e essa mãe também foram crianças um dia, também precisaram desse pai e dessa mãe. E eles sempre vão precisar. Assim como a gente vai viver a vida toda tomando pai e mãe, os nossos pais também passam por esse processo. Os nossos avós também, porque às vezes a gente imagina eles assim, tão heróis, tão perfeitos, que a gente esquece que eles têm uma história por trás. E uma história, às vezes, de muito sofrimento. E uma história, às vezes, que eles tiveram e conseguiram superar. Porque alguns nem dão o que não tiveram. E outros ainda conseguem superar e dar um pouquinho mais, né? Tipo assim, eles tomam aquele pai e aquela mãe do jeito deles e vêm e me dão um plus a mais. E assim mesmo eu ainda continuo na reclamação. E aí, quando a gente vai ter filhos, aí eles crescem, provavelmente eles também vão ter as cobranças deles. E é uma coisa, é um ciclo, né? E vai indo, porque nunca ninguém vai ser perfeito. Então, é olhar que esse pai e essa mãe também tiveram um pai e uma mãe, também tem, né? Independente, quando a gente Sim. fala desse tomar pai e mãe, é legal a gente falar que a gente não fala só para quem tem pai e mãe vivo. Isso é independente na constelação, porque esse pai e essa mãe vão estar sempre dentro de mim. Eles já podem ser falecidos, né? Porque essa é a energia da vida, e isso está sempre dentro de mim, dentro do meu coração. Eu gosto de recomendar dois exercícios quando eu vejo alguém resistente, algum com dificuldade, falando, né, de como é difícil olhar para esse pai e essa mãe que são tão problemáticos. Um deles, você falou aí, lembrar que eles são crianças, é, um deles, quando você estiver nessa dificuldade, né, nessa briga interna, você tentar imaginar seu pai e sua mãe pequenos, crianças. Eu tentei fazer, fiz isso com uma cliente, né, uma dificuldade. Quando ela olhou, quando ela imaginou, quando ela olhou para o pai pequeno, né, pequeno, criança, ela se assustou. Ela não conseguia olhar, sabe? Ela imaginando como é que tinha sido a vida dele. Então, isso já dá uma amenizada. Outra coisa que a gente faz muito bom, que faz muito bem, então, é um exercício que é você colocar na balança. De um lado, você coloca a pessoa comum, o pai como pessoa comum, cheio de defeitos, com tudo que ele fez que te afetou, que você tem dificuldade de olhar para ele, que você lembra e tal. Pai, pessoa comum, com defeitos. E aí, imperfeitos, né? E do outro lado da balança, você coloca o pai, né, os pais, eu quero dizer, né, como fonte de vida. Os pais que te trouxeram a vida, né? E aí você olha e tenta se conectar, tá? Se conectar e ver com o que você vai se conectar. Você não vai nem lembrar desse daqui. Você vai ver que a força toda está aqui, nesse. Você vai se conectar com o essencial, que é a força que seus pais te passam, a força que chega até eles através de todos os seus ancestrais, né? E que você recebe quando você abre esse espaço de gratidão, né? Esse espaço para tomar essa vida, né? Para receber essa vida, para se conectar com essa história e para poder levar a sua vida adiante. Então, a força dos pais, da qual eu me aproprio, é que irá me conduzir para essa vida alegre, para essa vida próspera, né? Vai me conduzir para o mundo, para as grandes realizações, para o trabalho, para uma vida a dois, né? Para um relacionamento com os filhos. Então, essa força é que me torna próspero,
né? Essa força é a força da abundância, da prosperidade, do amor. Então, quando eu olho isso, recebo isso com gratidão, pego para dentro de mim, aquele pai imperfeito que está aqui na balança, tá? Ele tem as dificuldades dele e tal, você ainda vai olhar e vai falar, nossa, eu acho que ele fez muito, porque deve ter sido muito difícil o que ele passou, né? E você vai abrir espaço internamente para esse outro pai, né? Para esse pai que é fonte de vida, e Sim. que traz a vida até você. E que traz muita coisa junto, porque você disse aí algumas coisas, né? A questão da gente ir para os relacionamentos, relacionamento amoroso, né? Quem tem dificuldade de se relacionar com outra pessoa, geralmente precisa voltar lá atrás, nesse primeiro relacionamento, que é o relacionamento com esses dois seres que nos deram a vida, meu pai e minha mãe. Então, eu preciso passar por eles. Questão de prosperidade financeira, dinheiro mesmo, a gente está falando, também precisa passar por esse pai, essa mãe. Saúde, né? Quantas questões de saúde, não só a saúde física, principalmente a saúde emocional. Quantas pessoas com depressão, com vários transtornos psiquiátricos, síndrome do pânico, e a gente vê que o caminho é passar. E a gente fala isso porque a gente atende todo dia na Zilma. E quantas pessoas trazem retornos depois de passar por esse pai, essa mãe? Aí a pessoa que está ouvindo fala assim, nossa, é simples assim? Não, não é nada simples. Mas é uma questão de olhar, é uma questão de conexão. E a constelação, ela propicia isso. Ela nos dá esse caminho de olhar para esse pai, essa mãe. E aí essas outras coisas vêm. Só que aí tem um detalhe. Eu não posso também querer buscar tomar esse pai, essa mãe, para ganhar todas essas coisas. Porque aí fica tipo uma barganha, sabe? Eu quero esse pai, essa mãe, então, para eu ter dinheiro. Eu quero esse pai, essa mãe, para eu ir para um relacionamento. Eu quero esse pai, essa mãe. Aí não é um movimento autêntico, não é um movimento verdadeiro. O passo de ir para esse pai, essa mãe, é exatamente com a intenção de tomar a vida. Todo o resto, todo o acréscimo vai vir depois. A prosperidade, os relacionamentos bem-sucedidos, o trabalho, né? Quantas pessoas não conseguem ir por trabalho? Eu tenho constelado várias pessoas com essa temática de trabalho e profissão. E a pessoa, às vezes, já estudou, tem uma boa formação, e a queixa é sempre a mesma. Eu não consigo ter sucesso no meu trabalho. E aí é quase 100%. Vai para o pai. E aí você traz esse pai, traz essa história. E aí a pessoa não pode só olhar para esse pai querendo um trabalho, querendo sucesso. Ela tem que olhar para esse pai querendo a vida, buscando gratidão. Tem que ser um movimento verdadeiro, um movimento interno, senão também não funciona, né? É uma postura nova diante da vida, né? É muito interessante que às vezes fala assim, ah, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um pai tão arrogante, eu tenho um pai tão violento. Então, às vezes, fica difícil até ficar perto deles, né? Então, se eu não conseguir ficar perto deles, eu não tenho que ficar grudado neles, tá? O movimento é mais interno. À medida que eu faço esse movimento interno, que eu consigo aceitar e tomar esse pai, o pai imperfeito, né? O pai externo, ele vai ganhando espaço, eu vou mudando a minha visão, eu vou acessando o meu inconsciente, eu vou mexendo nessa postura que eu tenho. Quando você falou dos clientes, né? Às vezes você pergunta, a primeira coisa que a gente pergunta para o cliente, como é a sua relação com o pai, né? A gente com o seu pai, com a sua mãe. Ah, não, tudo bem, me dou bem com eles. Ah, eu lembrei disso também. Maravilhosa, Bem maravilhosa, né? eu dou bem com eles? Ah, você se dá bem? Ah, tá. Aí você começa a conversar, você não questiona, não fala nada. E aí vai, conversa um pouquinho e tal. Aí daí a pouco fala, olha, meu pai é gente boa, sabe? Nossa, mas ele tem um jeito de assim, que eu não dou certo com ele, eu bato de frente com ele. Eu não tenho nada contra ele, não. Ele é gente boa, sabe? Eu me dou bem com ele, me relaciono, almoço na casa dele todo domingo. Mas olha, meu pai, é isso aí. Ó, e tem tanto mais, e tem tanto mimimi, e tem tanta rejeição inconsciente que a pessoa traz, só olhando, só abrindo a constelação para a gente mostrar para a pessoa, porque você falar não adianta. Eu falo assim, Gina, que eu não caio mais nessa. Eu não caio mais nessa. Lá no começo, quando eu comecei, que a pessoa sentava e aí eu perguntava, né, como é o seu relacionamento com sua mãe? Maravilhoso. Aí você já coloca uma interrogação. E agora, né? Para onde eu vou? Aí hoje em dia, nada. Eu coloco essa mãe no campo, eu deixo o negócio ir. E não é assim, porque
todos nós temos questões com a nossa mãe e nosso pai, sabe? É São ver para crer. principais questões, eu não acredito mais. Sempre vai ter alguma questão, seja porque às vezes a pessoa como adulta, e eu fiz uma constelação recente, a adulta estava tudo bem, realmente. Você também já fez essa constelação. A adulta estava tudo bem. E a criança? Sabe? Porque a gente tem essa criança interior. E como que tá a minha criança olhando para esses pais? Porque às vezes as restrições com esse pai, com essa mãe, estão lá atrás. E aí a gente deixou quietinho lá e cresceu. E aí a gente cresceu e hoje, como adulto, a gente até consegue olhar, sabe? Com amor, com gratidão. Mas a criança, quando a gente acessa essa criança interior, ela ainda está machucada, ela ainda está magoada com aquele pai. Olha só, eu fiz uma constelação que o pai era alcoólatra na infância. O pai não bebe mais há anos. Então a adulta olha para esse pai assim: nossa, o meu pai venceu o vício. Eu tenho uma grande admiração. Era essa a conversa dela. Eu tenho uma grande admiração pelo meu pai, porque ele conseguiu vencer o vício. Ele e minha mãe hoje vivem bem. Ok, tudo bem. Começa a constelação, busca quem é a criancinha. E a criancinha? Ela ainda via o pai chegar bêbado, ela ainda via o pai quando o pai maltratou e bateu na mãe, foi agressivo com os irmãos. Essa criança ainda não tinha esquecido. Então, às vezes, a gente precisa acessar essa criança interior, que foi lá no início da nossa vida, para olhar para esse pai e dizer aquela famosa frase: eu sinto muito, papai, que foi assim, mas está tudo certo. Agora eu te vejo com amor, agora eu te dou um lugar no meu coração. Então, é voltar para essa criança, dar um lugar para esse pai a vida inteira. A gente consegue fazer isso na constelação, né? Sabe por que que isso acontece, gente? Porque a criança, a nossa criança interior, ela tem a imagem de pai e de mãe perfeitos, né? Para a criança, o pai pode ter os defeitos. Quando a criança é pequena, ela sempre vai querer o pai. Ela cria, ela desenvolve essa imagem, né? E ela quer que eles sejam perfeitos. E aí ela começa a crescer, né? Ela começa a dar conta, né? Ela começa a tomar consciência e aí ela, na adulta, quando ela adultece, ela começa a se irritar. Às vezes na adolescência você já vai vendo essa irritação, ela vai se irritar, essa criança que a gente tem dentro de nós, ela vai se irritar porque esses pais não são como elas querem. Olha que interessante. E aí, às vezes, a pessoa chega brava, né, para fazer uma constelação e fala do pai, da mãe, e se irrita, e chora, e esperneia, e é mimimi. E aí a gente vê claramente que essa criança chorosa, né, essa criança irritada, é uma menininha sofrida, um menininho sofrido lá da infância, né, que se deparou com essa imperfeição e se assustou e não aceita, né, e vai brigar internamente, vai brigar com os pais externamente e não consegue entender que está tudo certo como foi. Que tudo como foi, não tinha outro caminho. Era o destino deles, era o nosso destino, eram as dificuldades, né, da vida, tudo isso faz parte. E ele precisa de ajuda nessa hora. E a constelação, quando às vezes um homem de 40 anos, um homem de 50 anos, a gente pede para representar, buscar uma representação ali, um bonequinho, né? A gente tem os bonequinhos adultos e tem os pequenininhos, né? Ele vai e coloca o pequenininho. E aí, claramente, a gente já percebe, né? Porque a pessoa tem que olhar ali no campo e ver qual que chama atenção, qual que intuitivamente ele quer. E ele não consegue. Eu já vi casos, já tive casos, pega o adulto, fala, eu quero aquele. Aí, quando coloca, não. Pega o pequenininho, vou querer o pequenininho. Tá? Então, é o inconsciente dele, tá, chamando atenção e pedindo ajuda. E isso é muito bacana, né? Porque os pais, eles não vão mudar porque a gente deseja, né? Porque eu quero. Não depende da minha vontade, né? Depende do que eu é que tenho que mudar. Tá? Essa mudança é dentro de mim, não é externa, eu querendo dizer como é que eles têm que ser, como é que eles têm que se comportar, né? Querendo tomar o lugar dos pais, esquecendo a lei da ordem, né? E da hierarquia, eles chegaram primeiro, tem que dizer para o papai
né? Como é que ele tem que se comportar, o que ele pode fazer, né? Isso não vai ficar bem, eles não vão se sentir bem, você vai ficar fora do seu lugar, isso não vai ser bom para você, isso vai te enfraquecer, você tem que ficar no seu lugar de filho, né? Então você tem que tomar esse amor sem questionar e mudar. Você que tem que aceitar os seus pais como eles são, né? Deixar que a energia vibracional que eles trazem junto com a vida, né, que vem deles, alcance você, né? Chegue até você para você fluir para a vida, para você ter a sua alegria, ter suas realizações, para você poder ter uma vida plena, uma vida feliz, né? Completo, sem te faltar nada, preenchido, 100%, 50% um, 50% o outro, né? E fazendo isso com muito respeito. E o pai que está lá fora, se ele é difícil, tá? Se é difícil conviver com ele, é uma questão que muita gente fala, será que se eu não convivo com ele, eu vou estar excluindo esse pai? Então, às vezes ele é tão difícil que fica complicada a convivência, né? Então, não existe uma obrigatoriedade para eu tomar meus pais internamente, eu tenho que conviver com eles obrigatoriamente. Não, tá? É um processo, é construído, passinho por passinho. Eu começo esse processo, começo dentro de mim, começo a olhar e vou crescendo nisso. Vou crescendo nessa tomada de consciência. Vou mudando a minha postura. E vou olhando meu pai a cada dia de um modo diferente. E aí vem as transformações que a gente não sabe. E às que a vezes gente não sabe explicar. Como é que ocorre? É externo também. Quantas pessoas que fazem constelação que depois relatam isso? Nossa, eu consegui me reaproximar. São vários relatos assim. Parece que meu pai e minha mãe mudaram e tal, mas é a gente que muda, é a gente que passa pelo processo, muda a forma de olhar para esses pais, muda a forma de olhar para esse pai, para essa mãe, e aí a convivência muitas vezes pode até amenizar. Porque, como você falou, a gente não tem essa obrigatoriedade, mas muitas vezes, quando a gente tem essa resistência de tomar, automaticamente a gente não quer conviver. E aí acaba excluindo mesmo. Eu não quero conviver, não quero conviver. E aí, depois que passa por um processo de constelação, e passa um tempo, aí você tem um olhar diferente para esse pai e essa mãe, muita gente relata, por exemplo, que tem vontade de visitá-los, que tem vontade de ligar. E é um movimento bonito também, um movimento externo, né? Uma vez eu vi uma consteladora muito conhecida, Elza Carvalho, falando disso. Ela falava assim que uma vez uma moça chegou num auditório e perguntou para ela assim, eu tenho obrigação de conviver com a minha mãe? Aí ela disse assim, você está querendo a minha resposta? Ela falou que a gente, como constelador, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa vem querendo o nosso aval para ela não conviver com essa mãe e esse pai. E ela disse assim: você que vai encontrar a resposta, se você tem ou não que conviver com essa mãe. Sabe? Faça uma constelação, olhe para a sua história com a sua mãe e depois você chega à conclusão se essa mãe realmente é impossível conviver com ela. Porque às vezes o problema está comigo e aí eu jogo tudo nessa mãe, nesse pai e não quero nenhum tipo de contato. Então esse contato, às vezes, ele é possível retomar também. Claro que a gente tem o caso, né, das mães narcisistas, hoje a gente tem ouvido muito sobre isso, alguns pais que realmente são tóxicos, tem os pais que foram abusadores, então tem todas essas questões também que são olhadas com muito amor, com muito respeito, com muito cuidado. Então cada história é uma história, não dá pra gente colocar tudo num pacote só e fazer uma fórmula para todo mundo, né? Acho que é isso. Tem uma pessoa que está dizendo que está sem som. É. Salete. Será que é só Tem ela? mais alguém, gente? Que só ela que disse, né? Deve ser o do aparelho dela mesmo, né? Dá uma conferidinha, Salete, às vezes no seu volume, tá? Gente, o nosso papo é esse, é o que nós tínhamos que passar. Eu vou só estar complementando uma questãozinha que a Zé levantou ali, que a Zé levantou quando ela falou da criança, e eu acho que é muito importante que, às vezes, a Leandro está falando que o som está bom. Às vezes, você tem uma dificuldade de tomar os pais, você tem uma dificuldade de... Você ama muito seu pai e sua mãe, às vezes eles estão aqui ainda nesse plano ou não, mas às vezes você tem um bloqueio, né? Você tem um vazio. E esse vazio ele pode vir também de um movimento interrompido, que não foi algo que você desejou, né? Então, você tem essa dificuldade com seu pai e com a sua mãe, e
dessa dificuldade de amor interrompido funciona assim. Você ficou separado por algum motivo do seu pai e da sua mãe, né? Ou o seu pai foi viver em outro lugar, foi fazer um trabalho fora, sua mãe ficou doente, foi hospitalizada, seus pais se separaram, e aí você ficou um tempo, você era pequenininho, e você sentiu muita falta desse pai ou dessa mãe. Né? Isso te deixou um vazio, um sofrimento, você achou que não fosse deles mais, você era pequenininho, e isso ficou no seu inconsciente. Né? E aí essa falta pode gerar problemas físicos, né? A gente sabe de vários problemas que isso gera, a gente tem estudado muito isso, medicina sistêmica tem mostrado para a gente como que o amor interrompido pode estar trazendo é, dificuldades, né, sintomas, problemas emocionais de diversas naturezas. E aí, o que a pessoa não foi porque a pessoa quis, não foi porque a mãe quis, né? Você era apenas uma criança, foi um fato da vida. Então, pode sim estar gerando esse bloqueio, essa dificuldade com a mãe e com o pai. E outro caso também, quando a mãe, às vezes, ou o pai, pode ser, existe uma separação, os dois se divorciaram, né? Se divorciaram, e aí a mãe, vou dar o exemplo, a mãe poderia ser o pai, viu, gente? A mãe acha que o pai não foi correto, né? E aí ela fica ali com aquela criança, olha, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo, o seu pai não presta, né? O seu pai nos traiu, o seu pai fez isso com a mamãe, o seu pai fez isso com a gente, né? E aí vai criando aquele bloqueio, a criança vai olhando o pai como o pior pai do mundo, né? Pior do que ele é. Então, a mãe está impedindo, no caso, ela impede o acesso da criança ao pai, da criança tomar o pai, ter esse amor pelo pai. Né? Então, mais um lembrete para a gente lembrar, né, que diante de dificuldades como divórcio, separações e tal, proteger as nossas crianças, porque elas guardam tudo isso, e isso pode vir para uma vida inteira. Né? Pode vir para uma vida adulta, ela vai ter esse vazio de pai, essa falta de pai, e ela vai buscar o preenchimento, né? Às vezes você vê casos dos vícios, principalmente, né? Os vícios, as compulsões, que tem a ver com a falta de pai, na grande maioria das vezes. Então, olhar com amor para essas crianças e lembrar que quando você fala, o seu pai fez isso, você está dizendo que seu pai não presta, você está dizendo para aquele seu filho que ele não presta, ele não é 50% o pai, né? Então a gente está muito atento para isso. Eu acho que eu vou me despedir antes, né, Zé? Antes da gente fazer o exercício, porque depois vai ter. Oi? Aí eu faço, isso. é bom que eu saia, aí eu faço aqui. Sim, você pode sair ou você pode ficar aqui comigo, tá? A gente vai se despedir, e porque o exercício, então, a gente vai fazendo, né? E aí depois a gente vai encerrando. Eu quero agradecer imensamente de você ter aceitado esse convite antes da Ana nascer, né? Porque logo a Ana, gente, ela está no 8º mês, tá? Tá vindo uma menininha aí, ela já tem o Samuel, tá? E ela tá barrigudona, grandona mesmo, né? Mas está trabalhando, está com muita saúde, foi uma gravidez impressionante, sabe? Muito bacana, uma dádiva mesmo, presente. E aí eu agradeço muito a sua contribuição, sem você não seria a mesma coisa, foi muito bom conversar, né, com você aqui ao meu lado, com todos vocês aí, viu? Então, muito obrigada de coração, tá? Muito obrigada mesmo. Um beijo para você. E eu agradeço o convite, né? Em breve eu vou te convidar e você vai aceitar fazer uma live comigo também no meu Instagram. E eu fiquei muito feliz, foi muito bom o nosso bate-papo. Quando precisar, a gente está aqui, a gente sempre se fala, né? Pelo WhatsApp quase todo dia. E é isso, foi um prazer muito grande. Um abraço para todo mundo que participou. As pessoas que me seguem, tem uma galera aí, ó, a Camila, Lívia, o Laci, Kênia. Eu vi bastante gente, Patrícia. Um abraço para todos esses, um abraço para os seus também, que são nossos, né, Zilma? A gente fala a mesma língua para a língua de constelação. Quem quiser me seguir também no Instagram é @consteladoraseliângela. Aí lá tem algumas lives que eu faço, vai ter uma palestra semana que vem sobre relacionamento para que o amor dê certo. Lá tem tudinho. Aí vocês são meus convidados. E os meus, sigam a Zilma. Já sabe qual é o Instagram dela aí, ó, é só seguir.
Pessoal, não vai embora não, vou colocar a música e a gente já vai começar o exercício. Aguenta um minutinho aí. Vou pedir que vocês sentem confortavelmente. Fechem os olhos. Inspire pelo nariz. Expire pela boca. Vai fazendo isso algumas vezes, até sentir o seu corpo levemente relaxado, ficando mais presente. Volte-se para dentro de você, para a sua vida. Pense em como têm sido seus dias. Pense também nas pessoas que caminham com você dia a dia. Existem dificuldades, medos, desejos, dúvidas, raiva, tristezas, mágoas e rancores. Mas existem também muitas alegrias, prazeres, certezas, conquistas, coragem, amor e vitórias. Tudo isso é seu. Faz parte do seu caminhar, da sua história, do seu destino. Volte agora um pouquinho no tempo. Se você caminhou um pouco mais, volte mais um pouquinho. Quando você era mais novo, adolescente, como você era? Como era a sua vida? Quem estava com você? Quais dificuldades existiam? Quais alegrias faziam parte de sua vida? Pense, lembre e sinta. Como eram os seus dias? Lembre-se das pessoas que faziam parte de sua vida. Seus avós? Seus pais estavam presentes? Lembre, veja. Agora volte um pouquinho mais no tempo. Você é criança. Pense, como eram os seus dias? Lembre-se, eram dias alegres? Você brincava muito e divertia-se? Seus pais estavam lá com você? Você era bem pequeno, pense. Mas se você não pôde ser cuidado pelos seus pais, se você teve um movimento em direção a eles, ou a um deles interrompido por ação de Deus ou do destino, então apenas lembre-se deles. Ou imagine como eles eram. Pense em sua mãe. E se você não tem lembranças, imagine como ela seria. Ela era amorosa, alegre. Pense, sinta a sua mãe. E o seu pai, como era? Imagine. Ele era sério? Ele era brincalhão? Sinta os dois em seu coração. Sinta-os em seu coração, em um espaço que é apenas deles, mesmo que eles não tenham podido ficar com você.
Pense, trazer a vida até você foi a tarefa mais extraordinária da vida deles. Cuidar de você pequenino foi o que mais de grandioso eles realizaram. Sinta, sinta o amor dos seus pais, sinta. Imagine a felicidade deles quando você chegou. Sinta, quanta alegria. Você é um pedacinho dos dois, do seu pai e de sua mamãe. Olhe para eles, veja quanto amor. Sinta como você é importante para eles. Sinta como eles olham para você. E tudo o que eles desejaram era que você crescesse com saúde, abençoado. E você cresceu e cresce a cada dia. Foi uma grande jornada até aqui. A sua jornada. Olhe sempre para frente. A sua jornada prossegue. Imagine agora seu pai e sua mãe entrando pela porta e ficando à sua frente. Neste momento, olhe para o seu pai e diga mentalmente: você me deu tudo, a vida e muito mais. Obrigado. Ainda mentalmente, faça uma leve reverência ao seu pai. Ah, se a vida não foi como esperado e você e seu pai estiveram separados, olhe para ele e diga: agora eu sei que você não podia me dar o que não tinha, pois talvez a vida tenha sido muito difícil para você também, papai. Por isso, eu não te julgarei. Depois de alguns segundos, olhe para sua mãe e diga a ela: você me deu tudo, a vida e muito mais. Obrigada, mamãe. Então, faça uma leve reverência à sua mãe. Mas, se a vida não foi como esperado e você e sua mãe estiveram separados, olhe para ela e diga: agora eu sei, mamãe, que você não podia me dar o que não tinha, pois talvez a vida tenha sido muito difícil para você também. Por isso, eu não te julgarei, mamãe. Em seguida, imagine que seus pais se colocam atrás de você. Sinta a força deles e observe o que muda em seu corpo. Sinta. Mentalmente, volte-se para olhá-los e de frente para eles diga: obrigado. Todo o sacrifício que vocês fizeram valeu a pena. A vida chegou até mim. Gratidão, papai e mamãe, pela minha vida. Eu vou fazer valer a pena. Vou viver com alegria, plenamente. Obrigada. Ainda mentalmente, faço uma profunda reverência e agradecimento a eles. Calmamente você os olha. Aqueles que já morreram também olham você do céu, abençoando para que você faça valer a pena a vida que chegou até você. Mentalmente você se vira. Seus pais estão novamente à sua frente e te dão um sorriso, te abençoando. Sinta, veja eles. Você agradece com um sorriso. Aqueles que já morreram te olham do céu e aqueles que estão vivos saem pela porta. Então, bem lentamente, você abre os olhos e observa ao seu redor, calmamente, preenchido com toda a vida. Uma vida que é uma dádiva, trazida pelos seus pais até você com a bênção de Deus.
E aí vocês vão voltando e vão se sentindo preenchidos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um exercício que foi criado, eu escrevi para o nosso workshop, os workshops que a gente realiza. E, como eu disse, eles estão disponibilizados no canal do YouTube. Quem quiser estar repetindo, tá? Quem tiver alguma dificuldade com o pai ou com a mãe e quiser estar repetindo, esse é um dos caminhos que a gente tem, exercício sistêmico, de uma forma de você olhar, né, sozinho e na sua casa. E se você sentir necessidade, por amor a eles também, você pode estar olhando numa sessão de constelação. Agradeço muito a presença de todos vocês, tá? Fiquem com Deus e eu espero vocês na terça-feira que vem, se Deus quiser, cada um, tá? Vamos com Deus. Tchau.